Vamos falar, galera, dessa situação aí do Flamengo, dessa nuvem negra, Mauro César Pereira. São muitos desfalques. É para cobrar o departamento médico do Flamengo, Mauro? Eu sei que a gente não é médico, mas eu vou dizer uma coisa que eu falei aqui, porque eu estava fora do programa. Eu acho que chega também, sempre do Tite não falar do trabalho ruim que vem sendo feito no Flamengo, de futebol eu tô dizendo, tá? Não tô falando de resultado. É pra só falar de calendário. Tá ficando chato, né, Mauro? Ele fala muito de calendário o tempo todo, só que ele tem que lembrar que todo mundo, Botafogo tem o calendário igual do Flamengo, Palmeiras tem o calendário igual do Flamengo, tinha até ser eliminado agora da Copa do Brasil. O Fortaleza é até pior, porque faz viagens mais longas, descansa menos e tem a Sul-Americana, a Copa do Brasil e o Brasileirão. Eu acho que tá ficando chato esse negócio. Já falou, todo mundo sabe que o calendário é ruim. Mas parece que vira uma muleta, né, Mauro? Pra sempre fugir do assunto, por que o Flamengo não tá jogando o que pode? No domingo, por exemplo, eu acho que não fazia sentido falar do calendário, porque a derrota foi derivada de erros que ele cometeu. O primeiro tempo do Flamengo foi muito bom dentro das circunstâncias, desfalcado, perde a Arrascaeta, logo depois tomar um gol, e consegue equilibrar o jogo, empatar o jogo, tem chance de virar, sem correr grandes riscos. Aí ele muda lá o posicionamento do Léo Ortiz, tira o Gerson, que tinha que tirar, porque já estava prevista a substituição, e aí tudo deu errado e ele não soube corrigir. Agora, eu acho que tem um detalhe que muita gente não percebe, que também tem o seguinte aí. Essas lesões, tudo isso vai acontecendo por um acúmulo de jogos, você vai tendo desgaste, não tem recuperação adequada, aí você vai tendo um jogador estourando. Claro que é um número excessivo. Eu não sei até que ponto o médico é responsável, porque o médico geralmente ele tem que curar o jogador machucado. Se ele se machuca, ele pode ser o corresponsável porque ele coordena um departamento. Então, será que houve a prevenção adequada? Então, é outra discussão. Mas o Flamengo perdeu 5 titulares absolutos, o meio-campo dele inteiro, durante a Copa América. E aí os jogadores que ficaram tiveram que ser sobrecarregados. Se você pegar o número de jogos, número absoluto de jogos do Botafogo e do Fortaleza, de vários times, maior do que o Flamengo na temporada. Mas é a minutagem do Gerson nesse recorte agora, da Copa América para cá. O Gerson joga todos os jogos, quase sempre 90 minutos. O Pedro também, até se machucar. Então, você não tinha reposição, porque metade do time foi arrancado por mais de um mês para jogar a Copa América. E vai acontecer de novo agora, durante as próximas semanas, com mais datas FIFA. Então tem esse detalhe também, o time que perdeu mais jogadores importantes foi o Flamengo, então você fica sem eles, sobrecarrega os outros, então há uma tendência também de mais lesões. Então tem todo um contexto, mas o número de fato é um número grande, mas ainda assim eu acho que dá para fazer mais, dá para jogar melhor. No domingo mesmo, jogou melhor o primeiro tempo, caiu muito no segundo. Tivesse conseguido manter o nível da atuação do primeiro tempo, não teria sido goleado. Poderia ter perdido para o Botafogo, acho até que ia perder, mas não da maneira que perdeu. 4 poderia ter sido mais, com pênalti perdido pelo Botafogo e tudo mais. Então, acho que o Tite tem que falar menos do calendário. Já ficou clara a mensagem dele, que, aliás, ele poderia também ter falado isso quando era técnico da seleção, pelo menos uma vez. Que foi a reação do sindicato, né, Mauro? Mas ele falou, por que ele não falava? Mas ele reclamando disso, que está certo, que um sindicato que abre as pernas e aí permite que se jogue em 66 horas, quando ali fala em 72, está totalmente errado. O fato do Tite não ter se manifestado quando era técnico não tira também a bunda molista do sindicato. Cara, vem cá, eu sou sindicato de jogadores. Se a lei fala que são 72 horas, são 72 horas. Ah, mas a CBF não tem data. Problema da CBF. Eu vou defender os interesses dos meus atletas. Seria o correto, na minha opinião. O sindicato foi flexível e ele questiona a flexibilidade. Mas o Tite também poderia ter dito lá atrás, né, quando ele era técnico da seleção, uma vez pelo menos, olha, eu lamento os desfalques, mas eu estou numa posição agora que eu tenho que levar os jogadores, eu tenho que pensar no que é melhor para a seleção brasileira, nós estamos nos aproximando de uma Copa do Mundo, né? Ou classificando para uma Copa do Mundo, e eu já fui técnico de clube, talvez um dia volte a ser, né? E eu sei que é difícil, mas agora eu estou do outro lado do balcão, eu tenho que fazer, mas realmente é complicado. E ele tinha tamanho para isso. E a CBF estava tão nas mãos dele quando ele foi chamado para comandar a seleção, porque com o Dunga o time estava fora até da zona de classificação para a Copa de 2018 na Rússia, que se ele falasse, a CBF ia ter que entubar aquilo ali. Ia falar o quê? Mandar ele embora? Ele era quase uma unanimidade naquele momento. Então ele perdeu a chance de, em algum momento, até para se proteger no futuro. Falou, ó, quando eu estive lá, eu critiquei o calendário. Ah, mas eu estava na seleção, tinha que convocar, mas realmente é ruim. E eu falei quando estava lá. Se ele tivesse dito isso uma vez, isso daria a ele um poder muito maior para reclamar hoje. Perdeu a oportunidade, na minha opinião. Mas eu entendo que também ele foi o técnico que teve mais problemas, porque ele perdeu meio campo. O Flamengo perde meio time, o meio campo inteiro, 2 laterais. Saíram, 5 jogadores. Pulgar,
Varela, Vinha, Arrascaeta e De La Cruz. Olha o tamanho dos jogadores. É importante. O Flamengo ficou um mês sem eles. E foi até bem naquele período. Mas no final já empatou Cuiabá, perdeu Fortaleza. O time já não está mais aguentando. Criciúma, Vitória. Por quê? Aí os caras já estavam voltando. Né? Mas você pega o Gerson, cara, 90 minutos quase todo jogo. Não tinha como tirar. Agora, você tem um Gerson, tem uma Arrascaeta, né? Um jogo você tira um com 30, outro com 25. Que todo time faz isso. O Veiga mesmo, tem jogo no Palmeiras, fica no banco, sai durante um segundo, porque o Abel vai administrando. Todos os treinadores fazem isso. E o Flamengo não tinha quem girar mais. Estavam jogando os garotos da base ali no time, e esses caras que eram o alicerce do time, né? O caso Pedro e o Gerson, por exemplo, não tinha como sair. Isso vai acumulando. E até uma hora que começa a ter lesão muscular. Você vê, o Pedro deu uma arrancada. Olha a importância daquela contusão, que foi no jogo contra o Bolívar. O Pedro dá uma arrancada, ele está com a bola dominada, vai entrar na área. Chance de fazer o gol enorme, né? Ou ele faz o gol, ele poderia ser o segundo gol naquele momento, facilitar as coisas para o Flamengo, ou então ele sofre uma falta ali, o cara seria expulso, o jogador do Bolívar. E aí ele sente uma lesão. Quer dizer, olha a importância que teve, inclusive, nessa disputa, né? A maneira como ele se machucou. Aí o Gabriel, que quase não joga, joga, mas joga menos minutos, né? Mas joga, entra bastante no time. Também tem uma lesão muscular. Tem lesão de todo tipo. O Vinha teve fratura e ligamento. Cebolinha, terrível a contusão dele, que é... Tendão de Aquiles. Isso é uma recuperação de 6 meses, 8 meses, sabe lá quanto tempo vai levar. Tem que ter a paciência. Esquece o jogador, vai lá fazer o tratamento, só volta lá para a final do Carioca. Michel, chega, Mauro? Parece que vai chegar quinta-feira, amanhã. Michel deve estar amanhã sendo apresentado. Falta ele assinar lá o documento e tal. Mas eu achei, assim, acho até Contrato longo, Mauro? 4 anos e esses... E vai ser um salário que ele estava pedindo para o Corinthians, Mauro? Cara, no início o que estava se especulando é que ele ia custar bem mais. Ele vai custar o que custa o Bruno Henrique. Por mês? Mas aquela coisa, não é só o salário. Está comprando o jogador. Está comprando o jogador. E é assim que funciona. Não adianta de graça. Você fala aqui. Não tem de graça. Porque o que acontece? O Michel saiu por 8,5 milhões de euros, aproximadamente. Então, se ele volta para o Flamengo, o que o empresário dele vai dizer? Imagina, olha, ele custou 8 milhões. Vocês vão comprar por quanto? Né? Não te pago o salário. Salário não, você paga o salário e compra. Agora o Michel pertence a ele mesmo. Se for só pelo salário mesmo, ele fica no mundo árabe, porque qualquer outro time ali vai querer ele. Exato, ele foi bem lá. Então, olha, vamos fazer o seguinte, paga 4 aí. Exemplo, estou dando um exemplo, paga 4. Mas é isso aí mesmo. Aí o que você faz? Vai pagar 4 milhões ali na bucha? Não, você dilui no salário. Então fica o salário e mais isso. É como se estivesse comprando o jogador de volta. E assim, ou faz isso ou nada. Não tem jeito. Ele vai custar mais ou menos o que vai custar o Bruno Henrique, que é a mesma situação. O Flamengo meio que recomprou o Bruno Henrique, diluindo o salário, com luvas e tudo, e dá um montante maior. Exatamente isso que está acontecendo. Agora, eu acho que ele vai voltar melhor, porque ele foi bem lá, ele trabalhou muito tempo com o Jorge Jesus, e o JJ é um técnico exigente, é um cara que tira mais dos jogadores. Ele está jogando nas 2 pontas agora, né? Então ele desenvolveu mais isso, jogar na direita, jogar na esquerda. Tá vindo de lá campeão de tudo, né, Mauro? E com recorde de vitórias. Com bons números. Claro, outro campeonato, outra coisa, mas eu acho que ele deve voltar como um jogador melhor em relação ao que ele era antes. E para esse momento, ele e o Luiz Araújo, os dois jogam nas 2 pontas, né? O Luiz Araújo foi contratado para jogar pela direita, mas ele, pela esquerda, tem saído muito bem também. E assim, o Luiz Araújo custou 9 milhões de euros, ou de dólares. Então, se você pegar o salário do Luiz Araújo e fosse dividir metade disso, né? Ele ia ganhar bem mais, se ele fosse o dono e ele fosse vender o passe ao Flamengo. No final, o Michel acaba sendo mais barato do que, de repente, saiu o Luiz Araújo. Se você pensar quanto custa o jogador, comissões e a compra dos direitos federativos. Mas o Flamengo nem ia atrás dele. Com a lesão de Cebolinha, foram atrás. Virou uma contratação de emergência. Estão falando aí do Martirena, que é um uruguaio que joga no Racing, que veio do Liverpool de Montevidéu, mas a informação que eu obtive agora foi de que era uma reposição para o Wesley. Estavam tentando esse jogador para o lugar do Wesley. Como o Wesley não vai mais, essa proposta não deverá ser formalizada ao Racing e eles não devem entrar no jogador. Até porque ele é lateral direito. O Flamengo precisa de lateral esquerdo, que estão tentando o Alexandre, né, convencê-lo a vir para o Brasil, mais ou menos parecido com como foi o processo de convencimento do Felipe Luiz em 2019. Ele está na Juventus ainda? Está sem clube. Ele está sem clube, está treinando em Portugal, mantendo a forma lá, mas ele inicialmente queria ficar em Portugal, na Europa, melhor dizendo, e não necessariamente em Portugal. E o Flamengo tenta convencê-lo a vir, e está tentando usar justamente o Tite, que o treinou na seleção, para ver se o Tite convence
a vir jogar no Flamengo durante essa temporada e ficar mais um tempo aí, depende se vai ter acordo, como é que vai ser. E para a direita agora não vai vir mais ninguém. Vão ficar com o Wesley e com o Varela, porque o Wesley não vai mais embora, a não ser que aconteça alguma mudança, um fato novo aí, que nessa altura parece pouco provável, né, de acontecer. E o Fabrício Bruno, a informação que eu obtive ontem foi de que o Rennes não tinha formalizado a proposta. É aquele negócio, chega pelo empresário, né? Olha, os caras pagam tanto, mas assim, está aqui a proposta, não tinha chegado ainda. Até domingo houve aquela frase lá do Marcos Braz, né? Que gerou também uma repercussão danada, que eu tenho um entendimento diferente da maioria. Eu acho que ele não usou as palavras mais adequadas, ele não teve a elegância necessária para dar a resposta, mas o Fabrício Bruno passa na zona mista também, você chegou a ver isso? Ele passa, ele fala, não, meu sonho é jogar na Europa. Aí o repórter pergunta, ele tem um sonho de... Eu falei, tem um sonho, mas tem que aparecer a proposta. Primeiro tem interesse do Flamengo. Pô, mas aí ele negou a proposta também? Aí o Marcos Braz falou o quê? Não, ele teve a chance de ir para a Europa, ele não quis ir. Porra! Eu já falei isso aqui, os caras ficaram putos com ele. Eles não vão falar, mas ficaram. Por quê? Porque estava tudo certo, 15 milhões e 300 mil euros pelo Fabrício Bruno. Tudo certo. Aí, de repente, o jogador não vai mais. Aí teve que ficar. É claro que a declaração oficial, o Fabrício Bruno vai... Não, nosso jogador de seleção, não temos que vender. Mas eles queriam vender. E o jogador queria ir embora. De repente, ele voltou atrás. Aí, quando ele passa na zona mista e fala que tem o sonho da Europa, agora faltou ao Braz um certo requinte para dizer, olha, se ele tinha um sonho, é uma pena que ele não tenha aproveitado a oportunidade lá do Oeste. É que nem o Hélio tá falando, pô, vocês me fuderam por causa de 3 dias, pô. Exato. Tô falando? Exato, porque 3 dias derrubaram tudo. Derrubaram tudo. Agora, E ainda me deixaram lascado com as fotos. Olha bem, não é defender o Marcos Braz. Eu acho que o Marcos Braz não usou as palavras corretas. Mas jogador que passa na zona mista com esse papinho também de que tem o sonho de ir embora, então quer ir embora, então que chega a proposta, pô. Vai fazer o quê? Caridade agora? Não. E que tivesse ido pro West Ham, Detalhe, ele teve oportunidade. Aí a alegação que apresentaram na época foi de que o clube ele não ia ganhar muito mais do que no Flamengo. Cara, um negócio de 15 milhões, não é possível que você não possa negociar. E se é sonho, vai ganhando até um pouco menos. Exato, o seu sonho não é esse? Vai lá. Exato, até porque se ele vai bem no Oeste, de repente ele vai jogar num time maior da Inglaterra, vai ganhar mais, sei lá o que vai acontecer, pode fazer mais sucesso, né? Ele é um bom jogador, poderia se adaptar bem lá. E a informação que eu obtive foi de que o Flamengo não recebeu proposta formal ainda do Rennes. Mas se chegar nesse patamar dos 15 milhões, eles vão vender. Então depende, amanhã pode ser que chegue a proposta e eles negociem o jogador. Agora o Braz poderia ter sido um pouco mais elegante, se ele conseguisse ser, e responder de uma outra forma. Olha, ele pode realizar o sonho dele, não temos nada contra isso, mas para ele realizar o sonho tem que viabilizar o lado do clube, o lado do clube é vender o jogador, tem que chegar a uma proposta real. A proposta não chegou até agora. Que chegou, nós chegamos a aceitar, mas ele não quis ir, então tem que entender que sonho é esse. É um sonho da França, a Inglaterra não serve. Aí só o Fabrício pode responder. Ele poderia ter sido mais elegante, mas ele falou daquele jeito, também depois da derrota, né? Que classificou, foi depois da classificação contra o Palmeiras, né? Não, foi domingo, né? Domingo agora? Domingo. Depois do 4-1. Não, mas a do Fabrício Bruno foi depois do Palmeiras. Não, isso sim. Foi, né? A do Braz. Aí tem uma outra coisa, que aí as pessoas também, eu falo, essa briga política, mais o Marcos Braz, que é um alvo, porrada nele, né? Mas o que ele está falando, com as palavras não mais adequadas, é defender o endereço do clube, que ele tem que falar. Isso aí me lembra ano passado. A gente critica aqui o Marcos Braz, critica o Landim. Por exemplo, o Flamengo não queria jogar com o Bragantino naquela data que a CBF queria, lembra? Uhum. Aí, o Flamengo... Cara, mas o cara é presidente do Flamengo, ele vai fazer o quê? Vai topar jogar em qualquer jogo, todo desfalcado? Ele brigou para jogar numa outra data, acabou jogando na quinta-feira, depois do jogo Brasil e Argentina, que foi numa terça, e o Flamengo ganhou aquele jogo de 1-0. Se não ganha aquele jogo, não tinha Libertadores. Ia para a fase preliminar. Aquele jogo foi importante. O Bragantino, talvez, se vencesse, ele pudesse... Está na fase de grupos. Então ali o Landim estava certo, ele tem que defender o interesse do clube, porra. Então o Braz, de certa forma, foi o que ele fez, mas as palavras que ele usa, a maneira que ele fala é errada. Então, como ele é um alvo hoje, ainda mais com essa coisa, torcida organizada apoiando ele para campanha de vereador e tudo mais, então tome cacete pro cara. Por quê? Porque tem uma atmosfera política que afeta muito o futebol do Flamengo. Sabe? Qualquer escorregão é pancada, é pancada. Ainda mais com o BAP sendo rival, né? Porque eles se odeiam, né? Sim. Sempre se odiaram, o Marcos Braz e o BAP. Sim, o BAP é um dos candidatos. E tem muita gente que está junto também do Maurício Gomes de Matos, que era oposição mesmo, que não participou, porque todos os candidatos participaram dessa gestão, né? Isso é curioso. São dissidências. Você tem o Dunst de Abrantes, que é o candidato do Landim, é o vice-presidente geral. Aí tem o BAP, que foi durante todo esse tempo, que é presidente do Conselho de Administração e integrante durante um bom tempo do Conselho do Futebol, que decidia as contratações. Então participou da gestão, obviamente. O Maurício Gomes de Matos foi o vice-presidente de embaixadas e consulados. Então ele representou a gestão Landim viajando pelo Brasil durante anos, como cara das embaixadas e consulados. O vice-presidente do Flamengo está aqui. Ele era o quê? Ele é representante do Landim. Ele agora também é candidato.
Então também é uma dissidência. E o Valim Vasconcelos, que saiu há muito tempo, saiu em 2020, ele era o vice de finanças e saiu em 2020, mas também participou da gestão, embora tenha saído há mais tempo. E até saiu, ele falou numa entrevista no Charla Podcast outro dia porque ele saiu, né? Ele disse que o Landim, isso é importante, que o Landim tomava as decisões e não participavam ele, que era o vice de finanças. Decisões importantes, contratação, etc. Falei, então vou sair, não vou ser vaquinha de presépio. Aí meteu o pé e foi embora. Mas também participou da gestão. Então todos os candidatos, em algum momento, ou durante um bom tempo, foram da gestão do Landim.